Hoje é dia 7 de setembro de 2021, data em que comemoramos a independência do Brasil, que tem como marco o 7 de setembro de 1822. Embora seja o marco, o dia da independência, o processo de independência do Brasil não se inicia apenas nesse dia, nem tão pouco apenas com a vinda da corte portuguesa em 1808. Esse processo se inicia com a chamada Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, uma das revoltas coloniais em 1789, e ainda com a Conjuração Baiana em 1898. São processos em que havia claramente parte da elite colonial brasileira, o desejo de independência em relação à corte portuguesa, em relação ao Reino de Portugal. Até porque o Rio de Janeiro já era uma grande cidade comercial do Atlântico e havia ainda muito claramente uma dependência de Portugal em relação às riquezas do Brasil. Isso é inegável. E esse processo ele também está inserido num contexto da independência dos Estados Unidos em 1776, da Revolução Francesa de 1789, dos processos diversos influenciados pelo Iluminismo, das ideias de liberdade, e ainda, claro, do contexto da luta pela independência da América Espanhola, das diferentes lutas de independência da América Espanhola, especialmente as conduzidas por Simão Bolívar. Mas no Brasil esse processo ele se torna irremediável de avançar para um processo de independência a partir da vinda da corte portuguesa no contexto das guerras napoleônicas em 1808. Essa chegada da corte portuguesa ela torna muito claro, a partir da abertura dos portos em 1810, de que o Rio de Janeiro, especialmente, estava agora no centro desse império colonial português, havia se tornado a metrópole. Isso fica ainda mais evidente a partir de 1815, quando o Brasil perde o status colonial e ele se torna reino. Quando em 1815 é proclamado o Reino de Portugal, Brasil e Algarves, um Reino Unido. Dom João VI, que assume enquanto príncipe regente, vai enfrentar ainda oposições, tanto em Portugal quanto no Brasil nesse processo. No Brasil, nós temos a Revolução Pernambucana de 1817, uma forte revolução que teve um caráter de influência das ideias iluministas, de proclamar uma república a partir de Recife, em Pernambuco, mas para todo o Nordeste. Isso também leva à importância da gente questionar a ideia de Brasil. Como eu falei, a América Portuguesa ela estava num processo de independência, assim como a América Espanhola. A América Espanhola sai fragmentada em diferentes países. A América Portuguesa ela sai unificada em apenas um país, um império, que é o Brasil. Mas, por exemplo, quando nós temos a Conjuração Mineira, o que se pensava em independência ali era basicamente Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Bom, mas voltando a esse processo da corte portuguesa no Rio de Janeiro, no Brasil, isso vai levar a um movimento de modernização, de crescimento econômico e de interiorização da metrópole. Cada vez mais a elite portuguesa que no Brasil está recebendo terras, há um momento também claro de expansão da cafeicultura, além de uma modernização de diferentes aspectos econômicos, políticos e culturais que está acontecendo no Brasil. Esse processo se torna ameaçado com a Revolução Liberal do Porto, em 1820, e a retorno de Dom João VI para Portugal, que se submete a essa revolução e a uma monarquia constitucionalista, em 1821. E deixa no Brasil, no Rio de Janeiro, como o príncipe regente Dom Pedro de Alcântara, seu filho, que veio a ser, posteriormente, Dom Pedro I. Dom Pedro I passa a conviver com esse dilema de ter que o tempo inteiro estar confrontando com os interesses da Revolução Liberal do Porto, que é, na verdade, a burguesia portuguesa tentando restabelecer o monopólio sobre o comércio do Brasil e restabelecer o status colonial brasileiro. Isso se torna cada vez mais, evidentemente, inaceitável para as elites brasileiras. E quando chega no 7 de setembro, o que acontece? É o momento em que Dom Pedro de Alcântara, o príncipe regente, que vai se tornar o Dom Pedro I, ele vê diante de uma situação que é completamente inaceitável, que é o restabelecimento do status colonial
para o Brasil, em que ele se tornaria apenas um governador submetido às cortes portuguesas. Nesse momento havia uma influência forte, né, da Imperatriz Leopoldina, né, e também de José Bonifácio, e ele declara a independência. E é um marco simbólico, né, quando esse mensageiro o encontra e ele resolve, então, olha, então vamos romper os laços. E aí, claro, fica eternizado naquela imagem que todo mundo conhece, no brado do Ipiranga, né, em que ele ergue a espada e diz independência ou morte. Gostaríamos muito que a gente vislumbrasse essa imagem de uma forma muito mais alegórica, simbólica, do que ela de fato aconteceu. Esse registro é um registro que fica como um monumento histórico, né, para ressaltar a grandeza desse momento. Mas vamos lembrar, que país é esse que está sendo independente? Né? Um país em que a maioria da população é formada por escravos, né? Por escravos, pessoas que são escravizadas, que são consideradas como coisas, como propriedade de outras pessoas. E esse processo de independência, na verdade, ele se dá de uma forma muito semelhante em outros países, em que a escravidão, a propriedade, ela não é questionada, ela é vista como algo sagrado, como, aliás, o credo econômico liberal prevê a defesa pelo Estado da propriedade privada. Mas uma propriedade privada não é sagrada, muito menos a propriedade sobre uma vida, sobre uma pessoa, sobre um ser humano. Ah, mas tudo bem, os escravos não eram considerados seres humanos. É sério. A gente tem que respeitar o contexto histórico, mas a gente não pode aceitar isso. Não pode aceitar como algo dado em si e que não possa ter sido enfrentado pelas elites brasileiras, pelas elites de todos os países, inclusive as americanas, porque os pais fundadores da pátria, né, nos Estados Unidos também defenderam a escravidão, eram escravistas. Né? Grande parte dos libertadores da América também eram escravistas. Mas no Brasil, fundamentalmente, essa questão ela se tornou intocável. Né? A primeira lei que questiona a escravidão só vai acontecer de fato em 1831, depois em 1850, quando se proíbe efetivamente o tráfico de escravos, com a Lei Eusébio de Queiroz, se proíbe depois que os filhos das escravas se tornem também escravos com a Lei do Ventre Livre, em 1871, e somente em 1888, com a abolição, efetivamente, da escravatura. Após muitas e muitas décadas de luta, de resistência, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista direto, da luta direta pela formação de homens livres, a formação de quilombos, pela liberdade a que todos têm direito. E que está lá previsto nas nossas declarações diretas de independência, o que é uma contradição. Mas a própria Constituição de 1824, ela diz isso, ela omite sobre a escravidão no Brasil. Na verdade, ela omite a escravidão, mas ela diz que toda propriedade deve ser garantida pelo Estado. E se o escravo é uma propriedade, o Estado deve garantir a propriedade do senhor sobre o escravo. Mas voltando ao nosso processo, ele também não acaba em 1822. Né? Nós temos as guerras de independência. Por quê? Ao contrário do que muitas vezes a gente imagina, o processo de independência ele não foi pacífico. Ele ocorreu com guerras de independência no Pará, no Maranhão, na Bahia especialmente, com uma luta muito forte, muito sangrenta, e também na Cisplatina, que veio conseguir a independência formando a República Oriental do Uruguai. Opa, quer dizer então que quando nós tivemos a independência em 1822, o Uruguai pertenceu ao Brasil? Sim, como província cisplatina, anexada ainda por Dom João VI no contexto das guerras napoleônicas, em que Espanha era aliada da França e aí Portugal aliada da Inglaterra, enfim. Mas é importante lembrar que então não é um ponto pacífico em si, porque haviam aqueles que tinham ainda interesse que se interligavam diretamente com Portugal. Mas vamos lembrar que desde 1810, com a abertura dos portos às nações amigas, a elite comercial brasileira e os próprios grandes proprietários já negociavam diretamente com a Inglaterra, sem a intermediação dos comerciantes portugueses, que muito já acontecia de fato, né, um pouco antes. Ora, se é assim, qual é a questão? Primeiro, vamos lembrar, quando Dom João VI retorna, ele leva dos cofres do Banco do Brasil todo o seu estoque, toda a sua reserva do Tesouro Brasileiro, de ouro, né, e leva para Portugal. Quando Dom Pedro de Alcântara se torna Dom Pedro I e proclama a independência, ele também acerta uma indenização de 2 milhões de libras que ele pega como empréstimo da Inglaterra para pagar como indenização a Portugal. É um empréstimo de filho para pai, né?
E isso deixa muito claro que havia uma dependência muito forte da Inglaterra, ou seja, o Brasil deixava de ser colônia de Portugal e se tornava, se não uma colônia de fato, mas uma colônia, né, de uma forma mais indireta, porque, afinal de contas, havia uma dependência econômica dos empréstimos ingleses. Isso vai perdurar ao longo de todo o século XIX e mesmo nesse período, depois, há uma dependência econômica. E isso leva a uma outra questão muito importante. O que é ser independente? Porque nós temos, nesse momento, que falar sobre a independência do Brasil, não apenas para celebrar essa data, esse momento que é importante, uma data simbólica, mas também para pensar que a independência ela se conquista ao longo do tempo como um processo, parte de um processo que busca a autodeterminação política, econômica, tecnológica. Ela não se dá de um dia para outro. Ela se dá de um processo de muita duração. E hoje, embora sejamos claros na nossa independência, muitas vezes nos questionamos se não podemos produzir autonomamente vários elementos tecnológicos, se não temos a soberania em vários aspectos econômicos, podemos dizer, somos realmente independentes? E mais, falar em independência, como eu citei agora há pouco, em um país que era de escravos, faz nos perguntar também, é possível falar em independência de um país que não consegue atender às necessidades e o bem-estar da maioria da sua população, em que presencia nos dias de hoje a volta da fome, da miséria, do desemprego? Que independência é essa? Que Brasil é esse?